Olá, queridos, graça e paz. Um bom dia para você na presença de Deus. Espero que você esteja bem, né? Espero que você esteja confiante, alegre, feliz. Amém? Porque essa é a vida que nós temos com Jesus, né? Com Jesus, a abundância de alegria, né? A tristeza, ela salta de alegria na presença do Senhor. Amém? E nele nós podemos todas as coisas, não importa o que você esteja passando. Talvez isso que você esteja passando é para o seu crescimento, para o seu amadurecimento no Senhor. Jesus disse: no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, né? Aflições, eu estava estudando sobre essa palavra e ela é sinônimo de ansiedade, de angústia, né, de preocupação, né? Jesus disse que no mundo nós teríamos isso, a nossa alma ia se abater, ia se preocupar, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu todas essas coisas, ele venceu o mundo, ele venceu tudo aquilo que o afligia. Então, se Jesus venceu, né, e é vencedor porque ele está à direita de Deus Pai, né? Jesus está vivo, ele está com o Pai, está olhando por nós. Se ele venceu, nós podemos vencer com ele, amém? Com ele nós podemos todas as coisas. Então, passando aqui para falar para você sobre a história de Jonas, eu vou resumir um pouco, né? Jonas, Deus deu um propósito para ele, um chamado, né? Para que ele fosse pregar para uma cidade de um povo mau, a cidade de Nínive. E esse povo estava fazendo muitas coisas erradas, né? Muitas maldades. Havia muita injustiça em Nínive, né? E Jonas, quando Deus falou para ele isso, Jonas simplesmente ignorou o seu chamado. Ele simplesmente quis fugir da presença do Senhor, né? E é interessante que inicialmente a Bíblia não fala qual o motivo porque Jonas não quis cumprir o chamado que o Senhor tinha para ele. Mas aí, lendo, né, estudando essa história de Jonas, lá no capítulo 4, né, quando toda aquela história que você conhece, né, Jonas tentou fugir, foi para Tarsis, né, para a cidade de Tarsis, queria ir para lá. Ele pagou uma passagem, entrou num barco para ir, né, e o Senhor mandou uma tempestade, né, e Jonas dormia profundamente no barco e as pessoas que estavam no barco ficaram aflitas e descobriram que aquilo estava acontecendo por causa de Jonas. E aí aquelas pessoas decidem jogar Jonas no mar. Jonas diz: me joguem no mar porque está acontecendo isso com vocês por minha causa. E aí aquelas pessoas jogam Jonas no mar. Deus permite que Jonas fosse engolido por um grande peixe. E aí, dentro do peixe, né, Jonas começa a orar ao Senhor e a se render, dizer: Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Sabe que existem situações que vêm na nossa vida para que a gente perceba que nós precisamos fazer a vontade do Senhor e não a nossa. Muitas coisas não dão certo na nossa vida porque não é o plano de Deus para nós. Nós precisamos buscar o plano de Deus para nós. Amém, queridos? Nós precisamos viver a vontade de Deus. Você não pode viver nessa terra sem cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Você já parou para pensar que você está aqui por um propósito maior, né? Você é um canal de Deus. Nós somos um canal de Deus para abençoar vidas. Esse é o nosso propósito. O nosso propósito não é apenas nascer, crescer e morrer, como diz, né, a ciência, né? Nós não somos como as plantas. Até as plantas têm um propósito, querido. Tudo que Deus criou tem um propósito. E você tem um propósito. E Jonas tinha esse propósito, mas ele queria fugir, né? E ele diz assim: depois que Deus tirou ele do grande peixe e ele decidiu fazer a vontade de Deus, no final, quando ele cumpriu a vontade de Deus e aquele povo de Nínive se arrependeu, né, dos seus pecados, se arrependeu, Jonas começou a reclamar para Deus e disse: olha, Senhor, eu não quis fazer isso que o Senhor me mandou porque eu sabia que no final o Senhor ia perdoar esse povo. Jonas achava que o povo não tinha merecimento, né, de ser perdoado pelo Senhor, mas ele diz assim:
Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois se arrepende. Sabe, queridos, Jonas, ele não tinha um entendimento, né, de que a vontade do Senhor não é condenar. O Senhor não quer condenar você, o Senhor não quer condenar as pessoas. Ao contrário, ele quer salvar, ele quer redimir, ele quer nos tornar a justiça de Deus. E isso Jonas não conseguia compreender, por isso que ele não quis inicialmente cumprir o seu propósito. Mas o propósito de Deus é nos mostrar aquilo que nós estamos fazendo de errado, mas nos redimir, sabe? Esse era o propósito de Deus para aquele povo de Nínive. Que você fique com essa palavra hoje, sabe? Que você se volte para os caminhos do Senhor. O desejo do Senhor é que você viva uma vida com propósito. O desejo do Senhor é que você permaneça firme nele. O desejo do Senhor é te redimir, é te perdoar, te tornar justiça de Deus. Deus é como a palavra diz, Jesus não veio para condenar, mas veio para salvar aquele que estava perdido. Amém? Que você seja abençoado na prática dessa palavra e tenha um bom dia na presença do Senhor. Fica na paz, querido.